Olá, ferinhas do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Will Rodrigues e vamos hoje ter uma aula massa de língua portuguesa. Antes de começar a aula, mandar um abraço especial aos meus alunos da Escola Inês Borba. E hoje a nossa aula é sobre a relação verbal com outras semioses, texto e manifestações artísticas. Vamos entender como é que um texto formado por palavras ele consegue se relacionar tão bem com imagens, cores, sons, ou seja, como um texto se envolve com outros elementos verbais e não verbais e consegue criar vários sentidos. Pega teu material, teu caderno, prepara o lápis e vamos embora para a nossa aula. E olho no slide para começar. Primeiro, vamos conhecer aqui esse texto judaico que é tão bacana para começarmos bem nossa aula. Primeiro pensamento do dia, olha só. Na procura de conhecimentos, o passo é o silêncio. O segundo, ouvir. O terceiro, relembrar. O quarto, praticar. E o quinto, ensinar aos outros. Ou seja, a gente precisa, em cada fase da nossa vida, ter calma, observar, aprender e depois passar nosso conhecimento para os outros, criando um ciclo de convivência, aprendizado e ensino. Não basta a gente apenas viver, né, gente? Temos também que contribuir com o aprendizado dos outros. E depois desse momento de reflexão, simbora para a aula e entender o seguinte. Primeiro, a palavra texto, sabe de onde ela vem? A palavra têxtil que vem de tecido, é que origina a palavra texto, ou seja, o texto têxtil, linhas que se entrelaçam e criam sentidos. Se uma linha ela é arrancada da sua blusa, você percebe que ali a linha vai toda embora e toda a camisa pode ser destruída. Ou seja, o texto é essas linhas entrelaçadas que são palavras que se entrelaçam e criam sentidos. Mas só haverá sentido, gente, se houver um contexto. Um texto fora de contexto, ele não tem sentido. O contexto é a situação, assim como a relevância e a importância da semiose. Professor, que palavra estranha. O que é semiose? Semiose, gente, é um conjunto de elementos que criam sentidos. Vamos fazer o seguinte, pensem comigo agora. Todo mundo pensando comigo agora. Eu vou falar aqui uma palavra e você vai projetar essa palavra na sua mente. A palavra é árvore. O que é que você pensa? Qual é a imagem que vem quando eu falei a palavra árvore? Pense numa imagem. Qual árvore você está pensando? Projeta aí na sua cabeça. Projetou? Agora eu tenho a certeza que a árvore que você projetou na sua cabeça é diferente da árvore que eu projetei, que outra pessoa projetou. Todas são árvores. Tem caule, galhos, troncos, folhas. Mas o formato do galho, o formato das folhas, a cor, o verde que vai variar de pessoa para pessoa. E isso, gente, é a semiose, ou seja, o sentido das coisas que está ao meu alcance. Aquilo que eu consigo raciocinar e interpretar a partir do texto e do contexto e dos elementos que eu sou até então estimulados. Quando eu falei árvore, o seu cérebro projetou uma imagem, ou seja, criou um código semiótico de sentido. Beleza? E por fim, a arte. Gente, a arte, ela se expressa por diversos tipos de linguagem. O corpo de um dançarino, ele tem um texto. O texto de um ator que declama no teatro é um texto. Uma tela, uma pintura, também é um texto. Eita, professor, como assim? Como é que uma pintura é um texto? Você não consegue ler, interpretar uma tela? Então, é um texto. Só não é um texto verbal, porque não tem palavras. E é nesse momento que a gente começa a nossa aula. Ou seja, quando um texto mistura-se a imagens e cria um novo sentido. Ok? Como ele se relaciona com outros elementos. Beleza? Então vamos aí observar no dia a dia como isso aparece e como você pode se desenvolver essa habilidade de leitura de diferentes textos e diferentes semioses. Ok? De olho no slide e vamos começar. Primeiro, a palavra semiose, que eu falei tanto já aqui, é um substantivo feminino e significa o processo de significação.
de produção de significados. Quando eu falei para você a palavra árvore, você projetou uma árvore aí na cabeça. Então, essa produção de sentidos é um processo semiótico, tá bom? Seguindo aqui, ó, outra definição. Um texto ou enunciado é um dito. É cantado, é escrito, é pensado. De todo jeito, um texto é um enunciado concreto e único, irrepetível. Como assim, professor, irrepetível? Como é que um texto não pode ser repetido? Eu vou te explicar já já que um texto ele sempre é inédito, nunca será repetido. Vou explicar por quê. Mas, enfim, ele gera sentido, né, significação, e se vale da língua e da linguagem para a sua materialização, constituindo assim um discurso. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês via transmissão aqui, ó, diversos recursos, né, tecnológicos, TV, tablet, celular, enfim. Você está assistindo essa aula de diversos meios, mas eu estou usando o meu discurso, a minha linguagem verbal oral, para que você tenha a capacidade de interpretar e criar significados a partir do que eu falo. Então, esse movimento todo, ele é a partir da relação que a gente tem com a linguagem e com a construção de sentidos. E o texto em si, que eu uso aqui agora, ele tem dois tipos, se você perceber. Eu estou falando, usando o texto verbal oral. Você está aí também lendo o slide, ou seja, tem também o texto verbal escrito. E a soma desses elementos cria o que a gente chama de sentido, ou seja, o texto verbal, o texto não verbal, o texto verbal oral, o texto verbal escrito, todos eles com um único objetivo, fazer com que você aprenda textos. Que legal, né, gente? Estamos falando aqui de um processo metalinguístico, mas vamos lá. Vamos embora, continuar nossa aula. A pergunta que agora você sabe responder é a seguinte. O que vocês veem aí? É um texto ou uma imagem? A resposta seria o seguinte, professor, as duas coisas, porque essa imagem ela é também texto, só que ela é um texto não verbal, ou seja, não tem nenhuma palavra, mas se eu perguntar a vocês o que está escrito aí, vocês podem me dizer, professor, essa imagem aí significa não fume ou é proibido fumar. Isso mesmo, é proibido fumar. Por mais que não esteja escrito, você consegue interpretar. Lembra da semiose? Ou seja, quando você viu essa imagem, você projetou na sua cabeça que o elemento tem aí um cigarro, não é? E tem esse sinal, esse círculo com essa barrinha vermelha aí transversal, que significa proibido, que você sabe que significa proibido, você cria um sentido único. É proibido fazer isso, ou seja, é proibido fumar. E aí, mesmo que não tenha nenhuma palavra, você fez a leitura. E a partir daí você consegue sim criar sentido. É disso que estamos falando. Ou seja, um texto não precisa ter apenas palavras para ser lido. Ele pode ter apenas imagens. Beleza? Vamos embora. De olho no slide. Olha só. Temos aí agora, né, uma tira. Temos aí uma tira com dois quadros, tá? E temos aí um diálogo. Vejam só. Esse diálogo ele é feito de forma verbal escrita. Tá vendo aí? Tem texto, tá? Então, se tem texto, eu tenho texto verbal escrito, né? Tem assim o diálogo, né? Pode levar que está inteiro. Único dono. Carro de padre. E o homem do outro lado, que supostamente é o comprador, responde, beleza. Assim que o homem compra o carro, já está na estrada, tá vendo ali, ó, no outro quadro, é uma estrada. Aí, do nada, aparece um passageiro que, pelos elementos que você observa agora, ele diz assim, ó, vê lá, não vai passar de bom, não vai passar de 80 quilômetros, hein? Deus está vendo. Esse sujeito que fala tem uma auréola aqui, ó, tem asas, ou seja, é um anjo. Qual é a relação de um anjo dentro de um carro falando que o homem não pode passar de 80 quilômetros? Na relação toda, a gente vai entender o seguinte. Quando alguém vai comprar um carro de segunda mão, um carro seminovo, ele quer saber muitas vezes de quem é o dono. E aí o dono, que era um padre, ou seja, supõe-se que é uma pessoa que segue as regras, que não vai estragar o carro, que vai cuidar, que vai zelar, uma pessoa zelosa. E aí seria mais interessante, né, para o vendedor dizer que era um carro de padre para que ele pudesse comprar com mais confiança. E aí do nada surge um anjo, né, do lado do volante pedindo para o comprador, ó,
não acelera não, hein? Ou seja, é uma tirinha, é lógico que ela tem que levar ao humor, né? A gente vai perceber que há um humor aí, mas o que a gente pode discutir sobre a questão textual é que essa tirinha, ela tem elementos textuais verbais, ela tem imagens, ou seja, um texto não verbal, e ela é cheia de sentidos, né, de contextos diferentes. E que você vai perceber, por exemplo, que esse cidadão que está na segunda tirinha, com a auréola e com as asas, é um anjo, fazendo a relação com o discurso do vendedor que dizia, é de padre, esse carro é de um padre. Foi de padre, né? Muito legal a ideia de criar vários elementos para que você entenda o sentido da tirinha, ok? Seguindo aí, observem agora essa propaganda de um shampoo. Propaganda gratuita aqui na aula, né? Mas tudo bem, o que vale é o conteúdo. Veja só, eu coloquei como tópico para vocês que o texto é multimodal. Temos aí, né, Marina Rui Barbosa, uma estrela, né, uma atriz consagrada, e ela se apresenta como a garota propaganda de um shampoo. E tem assim um texto, ó, cabelo longo e mais forte até as pontas. A gente inicialmente não se dá conta de tantos detalhes, mas acompanhe comigo. Primeiro, a fonte que tem assim, né, a cor da fonte, cabelo longo e mais forte, faz uma correlação com a cor do cabelo de Marina Rui Barbosa e também com a imagem da cor do shampoo, criando aí uma relação entre os elementos. A atriz, né, que aí é a garota propaganda, ela tá com um cabelo extremamente bem, né, sedoso, né, longo, como o texto diz, ó, cabelo longo e mais forte até as pontas. As pontas dos cabelos aparecem, tá vendo? Muito bem organizadas, vamos dizer assim. Resumindo, para que esse texto, que é uma publicidade, ele tenha o efeito que ele pretende, ou seja, eu estou usando um modelo reconhecida, uma atriz reconhecida famosa, para validar um produto. Muita gente nem associa a marca, mas diz assim, se ela usa esse shampoo, se esse cabelo está desse jeito, eu vou usar também. É quando o texto, gente, ele pega força também por causa da imagem. É quando a imagem, ela reforça o texto. E o texto passa a ser multimodal, porque ele não conta só com palavras, ele conta com imagens e com cores, ok? Então, a multimodalidade é porque a propaganda aí envolve imagem, texto e cor. Tamanho de fonte, tudo é envolvido, tudo é importante num texto publicitário, ok? Então, a partir de hoje, quando vocês observarem uma propaganda, vocês fiquem atentos. Não observem apenas o que é mais centralizado. Vejam todos os elementos e vejam como foram dispostos para que você pudesse entender, ok? Olhando agora o slide, temos mais uma informação importante aí. Vejam só, há uma informação aí dizendo assim, ó, um texto é irrepetível, pois ainda que seja o mesmo texto, ou muito semelhante a um outro texto, está enunciando em um novo contexto, o que modifica a sua relação de sentido. Foi o que eu disse antes. Quando alguém conta algo para você, e você pega exatamente aquilo que foi dito, e leva para outro momento de discussão, por mais que você diga as mesmas palavras, já não é o mesmo texto. Por quê? Porque é um outro contexto, é um outro momento e são outras pessoas ali conversando. Então, um texto nunca vai ser repetido. Ele vai ser recontado, ok? Mas nunca é o mesmo texto, porque muda o contexto. Por isso que muitas vezes a situação fica até conflituosa, porque às vezes você diz uma coisa que você ouviu e fala diferente, já cria um outro sentido, de repente está aí uma confusão, né? Cuidado com isso. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho de contexto. Gente, o contexto é muito interessante. O que é o contexto? O contexto, gente, é a situação textual. A situação em que ocorre a comunicação. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Não está aí no slide não, mas me acompanhe aqui, por exemplo. Se eu disser para vocês assim, acompanhe meu texto aqui. O sonho acabou. O que você vai pensar? O sonho acabou. Aí você vai pensar assim, professor, você está falando então de alguém que estava dormindo e que foi acordado, e aí o sonho acabou. A pessoa estava sonhando, foi acordado e o sonho acabou. Beleza. Esse contexto era um contexto noturno, alguém dormindo e tal. Mas alguém pode dizer assim, professor,
esse contexto era alguém que desejava construir uma casa, tinha um projeto massa para construir a sua casa dos sonhos. E de repente não pôde construir, ou seja, aquele sonho acabou. Ou seja, o sonho, que era também o mesmo texto do outro, o sonho acabou, que era a ideia de estar sonhando, dormindo e acordar, e agora que era a casa construída, que não pôde ser construída, ou seja, o mesmo texto para contextos diferentes. E ainda vai ter uma terceira pessoa que vai dizer assim, professor, eu acho que esse sonho nem era o de sonho de dormir, nem era o sonho da casa, mas era o sonho da padaria. Eu cheguei na padaria, perguntei lá, moço, tem sonho? O moço responde, o sonho acabou. Ou seja, nem era o sonho de dormir, nem era o sonho de construir uma casa, mas era o doce de padaria. Resumindo, o contexto, gente, é isso. São as diferentes situações, as diferentes pessoas que falam e os sentidos mudam mesmo com o mesmo texto. Se ligou nisso? É isso mesmo. O contexto, ele muda de acordo com quem fala, onde fala, como fala e por que fala. Tranquilo? Então vamos seguir em frente. Observem agora essas imagens aí. Vejam as imagens. Inicialmente, você tem vários personagens, todos eles com a mesma palavra, vote. Tá vendo aí? Todos os personagens estão com a mesma palavra, vote. E aí é o mesmo personagem, mas com elementos diferentes. O que contexto é esse? Você sabe dizer para mim qual é o contexto? Com certeza você deve ter dito aí, professor, esse é o contexto político. Olha só, de terno, gravata, relacionado ao voto. Aí tem um personagem aqui embaixo como se fosse uma pele de cordeiro, né? Uma pele de ovelha, ou seja, querendo dar uma de santo, né? Outro está hipnotizando, né? Como se fossem eleitores da população. O outro, aparentemente, tem uma imagem, mas o espelho entrega outra. O outro faz uma referência ao personagem Pinóquio, que é mentiroso. Resumindo, o contexto que envolve essas imagens é o contexto político. Mesmo que não esteja escrito, você deve ter compreendido. Essa capacidade de compreender esses elementos textuais é a semiose, né? Aquilo que a gente falou lá no começo da aula, a semiose. Eu compreendo o sentido a partir de estímulos, de elementos, muitas vezes textuais ou não textuais, verbais ou não verbais, ok? Olha só que imagem legal. Esse personagem, esse garoto propaganda aí, gente, ele é famosíssimo há décadas. Esse personagem, né, é o garoto propaganda da Bombril, né, da marca Bombril, e ele ficou famoso porque sempre ele mudava de personagem a cada propaganda, né? Observem que mesmo que a gente não tenha nada escrito, pelos elementos visuais, a gente vai associar que a imagem da esquerda faz uma referência a Ana Maria Braga e ao Louro José, e a personagem da direita o Santo Papa, né, o Santo Padre, né, pelas suas vestes, ou seja, o texto não verbal não precisa de palavras para ser compreendido. As imagens falam por si só, ok? Olha só, a gente vai entender que existe, além da imagem verbal, além da linguagem verbal e da linguagem não verbal, a gente tem também a linguagem mista. O que significa? É quando o texto junta as duas coisas. Então, as histórias em quadrinho, por exemplo, observem aí o slide. Ó. Mafalda, por exemplo, é uma das personagens mais icônicas dos quadrinhos. Mafalda é uma das mais famosas personagens dos quadrinhos. Eu sou fã de Mafalda. Por favor, quem conhece Mafalda, quem não conhece, procure ler, né, procure encontrar. Né, tem livros de Mafalda, né, com várias historinhas, várias tirinhas dela. É icônica essa personagem, né, de Quino, né, um cartunista argentino. Mas olha só, Mafalda, na tirinha, tem assim o texto. Ó. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Mafalda categoricamente diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Veja como Mafalda ela é sarcástica, né? Mas ó, essa linguagem da tirinha, por exemplo, ela mistura texto e imagem. Olha a expressão dos personagens, olha como eles se relacionam. Tudo isso favorece a nossa compreensão. Observem agora outro texto aí no slide, né? É um texto publicitário, ele é multimodal.
Isso aqui é uma propaganda de uma das marcas mais famosas do mundo, né? A Coca-Cola. Hoje eu estou fazendo propaganda de graça aqui, né, gente? Mas é para você entender o seguinte. Olha só que interessante. Olha o texto. Juntos transformamos a magia em realidade. Olha que texto para te convencer. Olha que conversa mole. Juntos transformamos a magia em realidade. Faça parte em coca-cola.com.br. Aí tem o Papai Noel bebendo uma Coca-Cola estupidamente gelada, tem umas estrelinhas brilhando, enfim. Tudo isso para te chamar a atenção. Agora, pense que essa propaganda não fala nada sobre a Coca-Cola, né? O que você está bebendo, os ingredientes, a quantidade de açúcar. Resumindo a história, né? A publicidade, ela usa cores, personagens, as fontes com tamanhos diferentes, brilho, ou seja, para te convencer a comprar alguma coisa ou seguir uma ideia. Essa multimodalidade da publicidade, na TV, por exemplo, aí que aumentam os recursos. Aí vem o vídeo, vem o áudio, vem a música, vem a imagem, enfim. É um festival de informações com um único objetivo: prender tua atenção, vender um produto ou uma marca ou vender uma ideia. Olha só a propaganda aqui, ó, com o Zé Gotinha aí sobre vacinação. Olha o imperativo: vacine-se contra o sarampo. Olha a palavra sarampo destacada, vermelho, o vermelho que dá essa ideia de perigo, né? Isso é proposital, gente, não é à toa não. O vermelho dá a ideia de perigo, né? É uma cor que lembra sangue, lembra guerra, né? Semanticamente falando, cada cor tem um sentido, viu, gente? Existe uma tabela de cores que os publicitários usam e cada cor tem um sentido. Então, olha aí, ó, vacine-se contra o sarampo. E aí tem outros dados. O Zé Gotinha com o escudo, né? O escudo, aquele que protege. Tudo isso são elementos semióticos que fazem com que o texto, junto com outros elementos, acrescentem-se, né? Ganhem outros elementos, né? Amplie a compreensão. E aí, a palavra texto, que era sempre algo ligado ao impresso, né? Sempre ligado ao escrito, agora a gente entende que pode ser de diversas formas. O texto que a gente conhece, ele pode ser verbal, não verbal, com palavra, sem palavra. O texto é muito mais amplo do que a gente imagina. E hoje, a gente pode dizer que atualmente o YouTube, o Instagram, as redes sociais, ou seja, todos esses elementos ampliam muito essa capacidade de leitura com gráficos, com vídeos, ou seja, o texto hoje ele é o hipertexto, é algo muito mais amplo, ok, gente? Então, é importante que você, quando for ler, lembre-se, se é uma propaganda, uma publicidade, se é uma notícia, observe os elementos multimodais, as imagens e faça uma leitura ampla, completa. Relacione texto e imagens, porque isso também é cobrado nos principais vestibulares. Observe, por exemplo, o tamanho da fonte, a cor da fonte, o tamanho das letras. Tudo isso é importante para que você, de fato, consiga ter a compreensão global do texto. Observe aí no slide aí, ó, a comunicação multimodal. Ela coexiste de diversas formas, diversas falas, gestos, textos, processamentos, ou seja, a cor, o tamanho, as letras, a composição, tudo isso é importante para gerar sentido e que você, quando for ler uma propaganda ou qualquer outro tipo de texto, consiga associar a todos os elementos. Isso é fundamental para que você entenda a multimodalidade. Se é na comunicação, os tipos de balões, as cores, a tirinha, observem ó, como os elementos são diferentes. Né? O balão de pensamento, o balão de grito, tudo isso são elementos visuais que favorecem a tua compreensão. Tudo isso é muito importante para que você compreenda. Até mesmo perceber quando a linguagem é literária, aquela que tem versos, né? Aquela que é composta por versificação. Quando a linguagem é literária e a compreensão do que é literatura, ou seja, você vai entender que o texto literário usa imagens implícitas, não explícitas, como a gente acabou de ver, mas imagens que são criadas a partir da leitura. Tudo isso você vai entender que é para a compreensão ser ampliada, a ideia ser cada vez mais ampliada. E, para finalizar, né, a literatura é uma forma de arte que recria aspectos em muitos processos, explora os recursos verbais, não verbais, cria efeitos e cria sentidos surpreendentes. E você hoje, eu tenho certeza que após essa aula, nunca mais vai se esquecer que um texto associado a imagens, a cores, a sons, a vídeos, ele amplia o seu sentido,
amplie a sua capacidade interpretativa e você precisa ler tudo isso para conseguir garantir uma boa interpretação e arrasar nos vestibulares, ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tamo junto. Fui!